Então, pessoal, agora estamos de volta, mais uma vez, com o nosso projeto Português Digital. Hoje, vamos ver um novo assunto de regência verbal, assunto muito explorado em concursos públicos. Continue acessando o nosso canal, a nossa página no YouTube. Basta pesquisar por Navi Andrade, emitam suas opiniões, cliquem em gostei ou não gostei. Tudo isso é importante para servir de estímulo a este nosso projeto que estamos disponibilizando aqui na internet de forma integral, no caso, o nosso projeto Português Digital. Este assunto de regência verbal que vamos dar início no dia de hoje, ele, para um melhor entendimento, se faz necessário que todos vocês assistam nossas aulas anteriores de predicação verbal. E para isso, para tornar mais ágil a procura deste nosso assunto aqui no nosso canal, basta que você clique aqui neste retângulo, que aqui mesmo no site do YouTube, aqui no nosso canal, você irá assistir às nossas aulas de predicação verbal, pois, para o entendimento do assunto de regência verbal, se faz necessário que se estude anteriormente o assunto de predicação verbal. Vamos então ao início do nosso assunto. Regência verbal. Qual o conceito de regência verbal? A definição de regência verbal é a seguinte: regência é a parte da gramática que estuda as relações entre os termos da frase, observando-se como se estabelece a dependência entre eles. O que eu quis dizer com isso? Vamos observar alguns exemplos. Todavia, vou explicar mais um pouco o que vem a ser realmente a regência. Observe o seguinte: se eu digo que a regência é a parte da gramática que estuda a relação entre os termos das frases e como se estabelece esta dependência, é o mesmo que dizer que a regência é um mecanismo gramatical que governa o tipo de ligação entre o termo antecedente e o termo que é o termo regente e o termo consequente, que é o termo regido. Em outras palavras, a regência é o processo pelo qual o termo antecedente impõe suas exigências ao termo consequente. Ficou meio complicado, mas com os nossos exemplos, vamos dar uma clareada neste assunto. Observe aqui esses exemplos. O item A. Nós amamos a vida. Observe que o verbo amar, ele é transitivo direto, pois quem ama, ama alguém ou alguma coisa. E este verbo é o termo regente. O objeto direto é o termo regido. Então, quem ama, ama alguma coisa. E no nosso exemplo é, nós amamos a vida. Amamos o quê? A vida. Então, a vida nesta frase é um objeto direto, que é o nosso termo regido. Então, o que diz a definição? Regência é a parte da gramática que estuda as relações entre os termos da frase, observando-se como se estabelece a dependência entre eles. Então, de que forma é estabelecida esta dependência entre o termo regente e o termo regido? A dependência se dá porque o termo regente não exige complemento com preposição. Vocês viram anteriormente em nossas aulas de predicação verbal o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, bem como os verbos intransitivos. Vamos a mais um exemplo. Nós gostamos da vida. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, o verbo gostar, nesta frase, ele é transitivo indireto, porque está regendo, está exigindo um complemento em que rege a preposição. Quem é a preposição? Da. Quem é o termo complementar? É o objeto indireto da vida. E aí está. Nós gostamos de quê? Da vida. Pois quem gosta,
gosta de alguma coisa ou de alguém. O verbo gostar, conforme dito anteriormente, está aqui. Ele é transitivo indireto, é, portanto, o termo regente, e o complemento da vida é o objeto indireto e, portanto, o termo regido. Vamos, antes, porém, de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, ver a diferença entre regência verbal e regência nominal. A regência nominal. O termo regente é um nome muito simples. A própria definição, regência nominal, o próprio nome, né, diz que o termo regente é um nome. E aí? Exemplo, os pobres têm necessidade de ajuda. Então, nesta regência nominal, o termo regente é um nome, no caso, necessidade. E o termo regido, de ajuda. No caso da nossa regência verbal, que já vimos alguma coisa nessa nossa primeira parte. O termo regente, logicamente, é um verbo. E aí? Um exemplo. Os pobres necessitam de ajuda. Está aqui o verbo necessitar, que é o termo regente. Portanto, um verbo transitivo indireto, porque quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. E o objeto indireto, que é o termo regido. Isso foi visto há poucos minutos atrás. Então, na regência nominal, o termo regente é um nome. Nós vamos estudar mais adiante regência nominal. Hoje, vamos estudar a regência verbal, cujo termo regente é um verbo. Vamos, porém, fazer umas observações. A observação 1, primeiramente, e relembrar um pouco a classificação dos verbos segundo os seus complementos. Aí está. Verbo transitivos diretos. São os verbos que exigem complemento sem preposição obrigatória. Exemplo, ajudamos os nossos amigos. Quem ajuda, ajuda alguma coisa ou alguém. Ajudamos quem? Os nossos amigos. Então, o verbo ajudar, ele é transitivo direto. E os verbos transitivos indiretos? São aqueles verbos que exigem complementos com preposição obrigatória. Perceberam a diferença? Enquanto os transitivos diretos exigem complementos sem preposição, ou seja, sem preposição obrigatória, os transitivos indiretos, eles exigem uma preposição. O complemento vem acompanhado de uma preposição. E que nas nossas aulas anteriores sobre predicação verbal, eu citei as principais preposições, que foi em, de, a, para, com. Lembram desta observação em nossa aula anterior, nossas aulas anteriores de predicação verbal? Portanto, aqui está um exemplo. Gosto de praia. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Gosta de quê? De praia. Então, o verbo gostar é transitivo indireto e de praia é o objeto indireto, o complemento, portanto, do transitivo indireto. E os verbos transitivos diretos e indiretos? São os verbos que exigem um complemento sem preposição e outro com preposição. Ora, se já entendemos de que se trata, como é, o que é um transitivo direto e um transitivo indireto, não teremos dificuldade em entender o que é um verbo transitivo direto e indireto. São aqueles verbos que exigem um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. Aqui está. Enviei o recado a ela. Qual é o verbo? O verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa. Envia alguma coisa a alguém. Então, quem é esta alguma coisa? O recado, objeto direto, o complemento sem preposição. E a ela é o complemento com preposição, portanto, objeto indireto. Vemos aqui que existem dois complementos: o recado, que é o objeto direto, e a ela, que é o objeto indireto. Portanto, o verbo enviar, aqui neste caso, ele é transitivo, direto e indireto. E os verbos intransitivos, pelo próprio prefixo in. Intransitivos são os verbos que não exigem complemento. São verbos que não têm transitividade. Lembram na nossa aula anterior sobre transitividade de verbos, onde havia um trânsito em que íamos saber alguma coisa a alguém, ou então
cobrávamos, íamos até uma preposição e perguntávamos, né, de alguma coisa ou de alguém. Mas os intransitivos são verbos sem transitividade, portanto, e não exigem complemento. Exemplo, os pássaros voam na mata. Se simplesmente eu dissesse os pássaros voam, né, na mata aqui não é um complemento, um objeto direto ou indireto. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Os pássaros voam aonde? Na mata. Então, os pássaros voam. Se eu retirasse esse adjunto adverbial desta frase, esse adjunto adverbial de lugar, e dissesse os pássaros voam, a minha frase não perderia o sentido, não perderia o efeito. Pois, se você diz os pássaros voam, todo mundo entende. Mas se você diz ajudamos, é natural que pergunta ajudamos o quê? Alguém ou alguma coisa. Se você diz gosto, ora, você gosta de quê? Na nossa aula, nas nossas aulas anteriores de predicação verbal, eu dizia aquele exemplo: a noiva deu. Ora, você não poderia terminar a frase simplesmente com a noiva deu, mas deu o quê? Deu alguma coisa a alguém. Então, mas quando o verbo ele é intransitivo, os pássaros voam aqui neste exemplo, simplesmente voam. Você não vai, não é obrigatório o complemento. Tanto faz você terminar esta frase com os pássaros voam, como acrescentar este adjunto adverbial de lugar. Os pássaros voam na mata. Observação 2. No estudo da análise sintática, o verbo intransitivo não exige complemento, ao menos no sentido estrito que demos à palavra complemento. Lembre-se, complemento no sentido de objeto direto e objeto indireto. Entretanto, é bom observar que muitas vezes o verbo intransitivo exige o acompanhamento de um adjunto adverbial com preposição. Lembre-se, exige o acompanhamento, não é um complemento. Vamos a um exemplo? Aí está. Antes, porém, diremos, é discutível, porém, se este caso está configurado dentro do campo da regência, porque a regência estuda os termos regente e o termo regido. No caso, a regência verbal, os termos regido, objeto direto e indireto. Então, se discute se este caso está configurado dentro do campo da regência. Mas é importante esta observação para não cairmos no erro de um determinado verbo vir com um adjunto adverbial e aí afirmarmos que se trata de um verbo transitivo indireto. Vamos a um exemplo para clarear mais este assunto. Aí está. O trem chegou. O verbo chegar é intransitivo. Se você diz o trem chegou, chegou e blau blau. Já chegou e pronto. Mas, se você acrescenta o trem chegou ao local, observe que o verbo chegar dá uma conotação de intransitividade, de um verbo transitivo indireto, porque aqui está a preposição, né, ao local, né? Mas o que é isto? O verbo chegou, ele é intransitivo e ao local é um adjunto adverbial de lugar. Portanto, o trem chegou ao local. Este chegou continua sendo um verbo intransitivo, pois se você disser apenas o trem chegou, a sua conclusão está pronta, não é? Mas se você diz o trem chegou ao local, este ao local não é um complemento, não é um objeto indireto, é um adjunto adverbial de lugar. Se eu disser ontem choveu, também o verbo chover é um verbo intransitivo, mas se eu colocar ontem choveu em Brasília. E aí? A mesma forma, ele não está exigindo um complemento, está exigindo apenas um acompanhamento para melhor esclarecimento dos fatos. Portanto, o verbo chover continua como um verbo intransitivo e em Brasília não é um objeto indireto. É sim, também, conforme no exemplo anterior, é também um adjunto adverbial de lugar. E assim, dizemos que os verbos chegar e chover regem a preposição a e em, respectivamente, apesar deles serem
intransitivos. E assim terminamos essa nossa primeira parte, a nossa parte 1 de regência verbal. Continue aqui assistindo às nossas aulas aqui no nosso canal, né? Clique aqui para assistir a parte 2 deste assunto que é muito explorado em concursos, em vestibulares, no Enem e, de forma geral, até para, no nosso dia a dia, usarmos a gramática correta, a nossa gramática da língua portuguesa.